No final da última aula, nós definimos o coeficiente de atividade, a atividade, e agora nós vamos avançar um pouquinho, pensando em soluções não iônicas, definindo o estado padrão para o solvente e o estado padrão para o soluto. Então, o componente A nós vamos definir como solvente, o componente B como o soluto. Então, vamos lembrar de uma equaçãozinha da aula anterior. Então, μ do componente I é igual ao μ padrão desse componente I mais RT ln da atividade desse componente. Vejam só, até o momento nós estamos tratando atividades em termos de frações molares. No futuro, especialmente quando formos tratar de soluções iônicas, vamos tratar atividades e coeficientes de atividade em termos de molaridades. Vejamos, para o solvente, o estado padrão é tomado como o solvente puro líquido na pressão de 1 bar. Então, o estado padrão, e nesse sentido nós definimos o potencial químico para esse estado padrão. Vejamos, quando o componente da solução está no estado padrão, então você pode dizer que no estado padrão, o potencial químico de I é igual ao potencial químico no estado padrão, e aí você tem a atividade igual a 1. Então, para o solvente, o componente A atividade tende a se igualar à fração molar do solvente na solução quando a fração molar do solvente tende à unidade, ou seja, quando o sistema tende ao solvente puro. Então, aqui nós temos a atividade, que é igual ao coeficiente de atividade multiplicado pela fração molar. Então, o coeficiente de atividade tende à unidade quando a fração molar do solvente tende a 1. Novamente, solvente, né? O nosso estado padrão aqui é uma solução diluída ideal. Você pode pensar na solução diluída ideal, o solvente segue a lei de Raoult, especialmente quando a fração molar tende à unidade. Vejamos o que nós temos aqui, como calcular a atividade. A atividade aqui para o solvente, simplesmente você conhecendo a pressão de vapor do solvente na solução e a pressão de vapor do solvente puro, você consegue calcular a atividade. Tendo então a fração molar, naturalmente você consegue converter isso depois em coeficiente de atividade. Embora nós não estejamos tratando, ou pelo menos não tenhamos feito o tratamento teórico de soluções iônicas, esse exemplo corresponde a uma solução iônica. Então, a pressão de vapor de uma solução de nitrato de potássio, 0,5 mols por litro, a 100 graus Celsius é 99,95 kPa. Então, essa é a pressão de vapor da água na solução. Se você dividir pela pressão de vapor da água pura, então aqui em cima você tem pressão de vapor da água na solução, e aqui embaixo você tem a pressão de vapor da água pura. Isso aqui dá 0,98. Essa é a pressão, essa é a atividade do solvente água nessa temperatura, nessa solução. Aqui tem um outro exemplo, olha, a pressão de vapor da água em uma solução saturada de nitrato de cálcio é 1,381 kPa. Então, a atividade aqui é a pressão de vapor na solução 1,381 kPa dividido pela pressão de vapor do solvente puro, 2,3393 kPa. E isso dá 0,5903. Esses dois gráficos aqui retirados do livro de Castellan. Então, note que a atividade tende a se igualar à fração molar
quando a fração molar tende a 1. Então, aqui a linha tracejada corresponde à fração molar. E as linhas cheias correspondem a soluções reais. Você tem situações de desvio positivo e desvio negativo. Da mesma forma, o coeficiente de atividade do solvente tende à unidade quando você tem a mistura tendendo ao solvente puro. Então é isso que você consegue ver aqui nesse gráfico também, aqui à direita, que corresponde ao coeficiente de atividade em função da fração molar do solvente. Agora precisamos falar do soluto. Então, soluto aqui nós usamos o índice B. Aqui está a expressão para o potencial químico do soluto na solução. O estado padrão do soluto vai ser definido como sendo a solução diluída ideal. Então, você lembra na solução diluída ideal que o solvente segue a lei de Raoult e o soluto segue a lei de Henry. A atividade aqui, então, nós calculamos dividindo a pressão de vapor do soluto pela constante da lei de Henry. Como o estado padrão é diferente aqui, repare que a atividade do soluto tende a se igualar à fração molar do soluto e também o coeficiente de atividade tende à unidade quando a fração molar do soluto tende a zero. Ou, em outras palavras, o coeficiente de atividade do soluto tende a 1 quando a solução tende a uma diluição infinita. Então, vejamos o que nós temos aqui antes de fazer um exercício. Bom, esse gráfico aqui é familiar para vocês, né? Você tem interações atrativas entre moléculas de clorofórmio e acetona. Então, aqui você tem um gráfico de pressão em função da fração molar, e as linhas cheias aqui correspondem às pressões de vapor dos componentes dessa solução. Então, aqui você tem o desvio negativo da lei de Raoult. Essa figura aqui provavelmente é familiar para vocês. Em roxo aqui você tem a pressão de vapor do componente B. Em azul você tem uma simulação do que seria a pressão de vapor do componente B se ele seguisse a lei de Raoult. E em verde você tem uma reta traçada aqui nessa região em que as concentrações ou a fração molar do componente B é bem baixa, e nessa situação a pressão de vapor do soluto segue a lei de Henry. Então, se ajustando essa reta, você pode achar a constante da lei de Henry. Então, só lembrando que quando você vai calcular a atividade do soluto, você vai dividir a pressão de vapor do soluto pela constante da lei de Henry para esse soluto. Novamente, outra figurinha aqui familiar para vocês. A pressão de vapor em função da fração molar de, provavelmente, acetona. Vamos ver se tem aqui, fração molar de, não, clorofórmio, fração molar de clorofórmio. Então, vejamos o que temos aqui. Você sabe, mistura de acetona e clorofórmio, desvio negativo da lei de Raoult. Então, aqui à direita, você tem o clorofórmio como o componente majoritário. Então, aqui à direita, o clorofórmio é o meu componente A, ou solvente. Repare que, nessa situação aqui, a pressão de vapor do clorofórmio se ajusta à lei de Raoult. Então, aqui, a fração molar de A tende à unidade, então o coeficiente de atividade tende a 1. E a atividade tende a se igualar à fração molar. Nessa situação aqui, em que você tem um excesso de clorofórmio e, portanto, clorofórmio agindo como solvente. Aqui nessa outra região aqui, o clorofórmio é o componente minoritário. Então, ele está longe de seguir a lei de Raoult, que é essa reta tracejada
em rosa. Por outro lado, nesse domínio aqui, ele segue a lei de Henry. Então, a atividade aqui do clorofórmio, agora o clorofórmio é o soluto, porque é o componente minoritário, é então a pressão de vapor do clorofórmio dividido pela constante da lei de Henry para esse composto. Pronto, uma vez que nós vimos isso, nós podemos ver um exemplo impactante aqui que foi retirado da 10ª edição do livro de Físico-Química do Peter Atkins. Vejamos aqui. Trata-se de ou de misturas, trata-se de misturas de acetona e clorofórmio. Então aqui, nessa tabelinha, você tem a fração molar do clorofórmio, você tem a pressão de vapor da acetona na mistura e a pressão de vapor do clorofórmio na mistura. Então foi medido pressão de vapor da acetona e pressão de vapor do clorofórmio. Então tem aqui, ó, para a atividade do clorofórmio como solvente, você usa a lei de Raoult, ou seja, você divide a pressão de vapor do clorofórmio nas respectivas soluções pelo valor da pressão de vapor do clorofórmio puro. E aqui você tem o coeficiente de atividade do clorofórmio. Se você for considerar o clorofórmio como soluto, a atividade então é a pressão de vapor do clorofórmio dividido pela constante da lei de Henry. E aqui você tem o coeficiente de atividade. Então, calculando isso, aqui você tem o valor da pressão de vapor do clorofórmio puro e a constante da lei de Henry. Os detalhes sobre o cálculo. Se você quiser, você pode parar o vídeo e dar uma olhada nesses detalhes. E aqui eu tenho então a tabela de atividade e coeficiente de atividade do clorofórmio, usando a lei de Raoult, e aqui embaixo a atividade e coeficiente de atividade do clorofórmio, usando a lei de Henry, tratando o clorofórmio como um soluto. Aqui parece que meu software travou, né? Uma vez que nós temos aqui então as atividades do clorofórmio e também os coeficientes de atividade calculados segundo o estado padrão usando a lei de Raoult e o estado padrão usando a lei de Henry, ou em outras palavras, tratando o clorofórmio como solvente e depois como soluto, nós temos agora os respectivos gráficos. Então aqui à esquerda nós temos a variação da atividade do coeficiente de atividade da mistura de clorofórmio e acetona com a composição de acordo com a lei de Raoult. Então repare que o coeficiente de atividade aqui em azul, olha, ele tende à unidade à medida que a fração molar do clorofórmio tende a 1. Da mesma forma, a atividade tende a se igualar à fração molar quando a solução, a mistura, tende ao clorofórmio puro. Aqui em B, usando a lei de Henry, repare aqui que é um pouquinho diferente. O coeficiente de atividade aqui em azul tende à unidade à medida que a solução fica mais diluída, assim como a atividade tende a se igualar à fração molar quando a solução é diluída. Então, de um lado aqui, usando lei de Raoult, estado padrão do solvente seria o solvente puro, à medida que a fração molar tende a 1, o coeficiente de atividade também tende a unidade, e a atividade tende à fração molar do soluto. Quando aqui você usa a lei de Henry, então o estado padrão seria a solução de diluição infinita, a atividade tende a se igualar à fração molar e o coeficiente de atividade tende à unidade à medida que a solução fica mais diluída. Próxima aula voltaremos a tratar do assunto e daremos ênfase às atividades e coeficientes de atividades em soluções iônicas.